Friday Night Funkin' foi definitivamente um dos maiores fenômenos da internet indie. Um jogo bem simples, que de repente decidiu estourar a internet inteira. Mas hoje, infelizmente, a situação não é a mesma. Porque mesmo depois de conseguir arrecadar mais de 2 milhões de dólares, o jogo basicamente sumiu. Pelo menos até um tempo atrás. E o pior dessa história toda não foi nem a demora que ele teve para voltar, mas sim a falta de comunicação dos devs. Friday Night Funkin' foi feito por uma game jam chamada Ludum Dare. Ele era muito mais simples do que a gente conhece hoje. Só que esse jogo entrou na boca do povo. E isso foi o que causou a viralização dele. Essa época durou bastante tempo, mas infelizmente não durou pra sempre. Depois de algum tempo, tivemos alguns problemas. Bem no auge, o jogo meio que parou. A última update que a gente teve na época foi a update da Week 7. E foi uma update muito pica, que trouxe cutscenes pro jogo e que deixou a comunidade mais hypada aí. E foi a partir dessa week que os devs de mods não pararam mais. E bom, se você quer um exemplo, que tal Witch, Friday Night Funkin' Soft, Friday Night Funkin' Neo, Friday Night Funkin' D-Side, Friday Night Funkin' vs Hex, versus GOT e mais muitos mods mesmo. O que mais não faltava na época eram mods de Friday Night Funkin'. Bom, mas um pouquinho antes desse estouramento, dele estar no auge, os devs do jogo decidiram fazer um Kickstarter, que pra você que não sabe, é um canto onde você pode basicamente mostrar a sua nova obra indie e pessoas que gostarem podem doar dinheiro. E claro, nesse Kickstarter você também pode colocar recompensas para pessoas que doarem quantias específicas de dinheiro ou até metas. E bom, já que Friday Night Funkin' deu extremamente certo, ele arrecadou mais de 2 milhões de dólares. Convertido em reais, dá mais ou menos essa quantia aí que você tá vendo na tela. Esse Kickstarter inteiro trazia várias metas. Mas bom, essas metas foram batidas. Metas como mais 5 weeks, personagens jogáveis, mais tantas weeks, criação de personagem e personagens jogáveis e até um novo remix para todas as músicas do jogo. É óbvio que todas essas metas foram batidas. Dentre tudo isso, eu lembro até que tinham sido anunciados 4 personagens jogáveis. Um deles sendo o Pico, que bom, a gente já tem no jogo hoje, o Tankman, a Cassette Girl e o Hank. Depois de todas essas promessas que foram feitas aos jogadores que contribuíram para o Kickstarter, e não só eles, a comunidade inteira de milhares de pessoas, começou um desentendimento do Kickstarter. E é aqui que o problema começa de verdade. Nesse ponto aqui, eu acho que o fiasco enorme, e o que eu ia falar, eu não sei se ele vai mencionar, mas eu acho que eles não souberam fazer cálculo matemático. Eu acho que os caras do Friday Night Funkin', eles são bons artistas, mas são péssimos contadores. Ou são péssimos de fazer conta. Porque eu acho que eles botaram um valor pra uns bagulho que, tipo assim, que nem eu falei pra vocês. Um vinil é 200 conto. Pagar pra ajudar o projeto um vinil 46 dólares tá barato, de verdade. Que nem é um negócio que é um termo assim, pô, um pôster, uma camiseta e tal, por sei lá, 30 dólares, 20 dólares e você ainda ajudar. Que qualidade que vai vir esse negócio, né? Um pouco estranho, um pouco, se não deveras estranho. Não souberam fazer a divisão do dinheiro corretamente. Sei lá, que não eu falei, mano, um vinil é 200 conto, gente. E o price do vinil era 46 dólares, velho. Bom, além das metas do Kickstarter pro jogo, também tínhamos recompensas, quantias de dinheiro específicas que pessoas poderiam doar para o jogo. E dentre essas tiveram várias, que prometiam você ganhar bonecos, vinil ou várias outras coisas aí que tá mostrando na tela.
e que, digamos assim, que não foram entregadas no prazo. Só pra vocês terem ideia, o prazo era setembro de 2021. Estamos em maio de 2026 e várias pessoas ainda não receberam. Sim, teve pessoas que não receberam, por incrível que pareça, hein? Porque os endereços que a empresa que estava encarregada de mandar os produtos Receberam os endereços errados. Mas em questão da empresa que estava produzindo, se não me engano o nome da empresa era Needle Juice Records. E eles estavam encarregados de fazer alguns produtos e tal. E eles estavam sempre adiando a data de lançamento dos vinis. Bom, como vocês viram aí no clipe do Core que eu mostrei, vinis não são tão baratos hoje em dia. Antigamente a produção de vinis era extremamente mais alta do que hoje. Então a gente, sabe, tá meio em falta de material assim pra fazer e tal. E dá uma dificuldade. E a demora dos vinis da Needle Juice foi principalmente nem por causa da produção, mas sim porque a porra dos developers estavam demorando para produzir a porra da capa do vinil. E eles ficaram adiando essa capa por mais de 6 meses. Enfim, depois de tudo isso e tal, teve produto lá, teve pessoa que não recebeu e teve muito problema hoje em dia, mas teve pessoas que receberam. E tá, um erro ficou no passado e tal, foi ruim, etc. Mas o real problema, enquanto tudo isso estava acontecendo, a gente só não estava tendo notícias sobre os produtos, como também não estava tendo notícia nenhuma sobre o jogo. E quando a gente estava nessa época seca de informações, os devs fazerem piada. Porra! Piada! Tudo isso só mostrou que a comunicação dos developers com a comunidade é uma merda. Nós ficamos meses sem uma única atualização, uma única palavra dos desenvolvedores. Conforme o tempo, os devs de mods não conseguiram mais aguentar o jogo. Os mods estavam carregando o jogo por causa que, durante esses anos inteiros, os devs do jogo original estavam lidando com várias outras coisas e não avisaram nada. Eles são uma equipe pequena. Eles são uma equipe que estava despretensiosa quando foi fazer o jogo. Mas agora os tempos mudaram. Eles cresceram muito de repente. E eu entendo que talvez eles não estivessem preparados para todo esse sucesso do jogo. Mas o mínimo que eles deviam ter na cabeça é um pouco de comunicação. Mas tudo bem. Os devs são pessoas incríveis. Eles realmente estão entregando uma boa qualidade para o jogo. Mas mesmo assim, depois de todo esse silêncio, digamos assim que a motivação dos developers de mods foi se esgotando e foi ficando escassa. Mods estavam sendo lançados com menos frequência e depois de um tempo, a comunidade não morreu, mas a quantidade de mods, principalmente interessantes, que vinham sendo lançados com o tempo, diminuíram drasticamente. E tudo isso foi consequência não só da comunidade, mas da falta de explicação e comunicação dos devs. O jogo tinha sido tão aclamado pelo público. Friday Night Funkin' virou um projeto muito maior do que parecia no início. Mas bom, depois de tudo isso a gente teve pelo menos uma notícia boa. Que depois de 3 anos sem nada, a gente teve o retorno de FNF. Depois de muito tempo, o jogo voltou. De repente você abria o Newgrounds em um dia e você só via que Friday Night Funkin' havia atualizado depois de 3 anos. Essa atualização trouxe a Weekend 1, que muitas pessoas na época acharam que ia ser a Week 8. Mal elas sabiam. Esse update trouxe a Weekend 1, que é uma wiki protagonizada pelo Pico, que foi uma surpresa muito grande. Você lembra dos Erect Mixes? Sim, eles trouxeram e puta que pariu. Mano, isso foi literalmente uma das melhores coisas que foram mostradas pra gente. E foi um alívio pra comunidade. Mas que, embora os remixes sejam muito boas e a ideia seja muito boa, e o chart das músicas, puta que pariu, isso não foi o suficiente pra trazer Friday Night Funkin' a popularidade que ele tinha antes. O jogo não morreu, a comunidade não morreu, mas
parece que uma parte da comunidade se moldou e nunca mais volta a ser a mesma. E é agora que eu decidi ir contra o roteiro desse vídeo e vim aqui falar na edição pra vocês que o que aconteceu com o Friday Night Funkin' nesse tempo todo é que esse tempo inteiro em que a comunidade de Friday Night Funkin' estava basicamente numa selva, eles se moldaram sozinhos. Friday Night Funkin' não tem a obrigação ou necessidade de voltar pro hype de antes, porque agora o que aconteceu foi que ele encontrou a sua comunidade. E no fim, o que a gente tira de tudo isso? Porque não me diz você. Agora a gente só resta esperar. Se você que não sabia o motivo de todo esse sumiço de Friday Night Funkin' ao passar dos anos, gostou do vídeo? Por favor, eu peço a você que você considere se inscrever. Esses vídeos aqui dão muito trabalho para ser feitos. E um like seu, um comentário seu, um compartilhamento seu já ia ajudar bastante o nosso canal a crescer e quem sabe algum dia ser monetizado. Eu tô tentando manter a frequência maior aqui no canal e eu espero que vocês tenham realmente gostado desse conteúdo, porque é um conteúdo que demora muito tempo pra fazer, pra editar, pra roteirizar e pra ter ideia. Bom, eu conto com a ajuda de vocês nessa. Tchau pra vocês.